Estamos de volta à Conexão Popular com você aqui na TV Câmara, canal 4 da NET TV. Recebendo hoje o Dr. Guilherme Viana, presidente da OAB Taubaté, subseção Taubaté. Muito obrigado pela presença. Mestre também na Universidade de Taubaté. Doutor Guilherme, com relação a essa crise política, esse momento político que a gente vive difícil, foi um estado de sítio que viveu Brasília? A gente pode dizer que isso aconteceu? É uma situação equivalente, né? Há uma necessidade aí de, por exemplo, controle com relação à ordem pública e, de fato, compete às autoridades zelar por isso, né? Se a gente imaginar, por exemplo, uma situação que foi Espírito Santo, né? Que foi uma situação onde havia greve dos policiais, greve geral, todo mundo, se pode ou não pode, teve greve. Assim, o Estado precisa intervir na ordem pública. É um papel do Estado, né? Gerar segurança para a sociedade. Tal qual como soou negativo. Tanto que voltaram atrás, né? Acharam melhor não mexer nisso. Mas qualquer medida que envolva restrições ao cidadão, à liberdade, isso soa negativo. Tem que medir quando ela é necessária, né? Brasil, casos extremos. o Brasil já teve passagem histórica sobre isso. E quando isso é necessário, né? Em situações extremas. Então, não era uma situação dessa. É que havia uma proteção pessoal e não uma situação jurídica a necessitar esse estado de sítio, entendeu? Então, eu acho que eu vejo mais por isso, por esse lado. Agora, uma questão jurídica. O senhor, como presidente da Ordem e mestre também em Direito, até onde vale o áudio? É uma prova em juízo? Ela tem validade? Sim, sim. Tem. Mas há, com relação ao áudio, algumas restrições, né? Por exemplo, não é possível fazer gravações, interceptações telefônicas de dois interlocutores, sendo que nenhum dos dois esteja, por exemplo, ou um deles apenas esteja envolvido no processo, mas feita por um terceiro, como gravação telefônica, por exemplo, gravação ambiental, porque no âmbito, o que a Constituição autoriza é uma reserva do juiz em autorizar ou não isso. Então, por ofender a intimidade do cidadão, né, porque dentro do áudio se escuta toda a intimidade dele, com a família dele, etc. Então, há uma restrição e o juiz que deveria zelar por isso. A partir do momento que ela é feita de uma forma autorizada pela Constituição, ela é uma prova com um papel de convencimento igual às demais. Como, por exemplo, prova documental, uma perícia, uma prova testemunhal, porque há, pelo menos, uma ideia geral de que não há entre as provas uma hierarquia. Ou seja, não é uma prova única que pode levar a uma condenação, se outras também favoreceriam, mas outras seriam, por exemplo, testemunhais, né? Então tem que ver um contexto. O juiz, no final, quando ele profere a decisão, ele faz uma análise concreta, exatamente, desse conjunto probatório, o que o áudio representa. Se há uma divergência dele, não há. Mas é uma prova bem robusta. Quando se tem, por exemplo, uma gravação e não há dúvida a respeito da voz, né? Porque às vezes pode suscitar dúvida a respeito da voz, degravação, às vezes corte na filmagem, no áudio. Então, quando o estudo é solucionado e não há dúvida, é claro que se a pessoa confessa no áudio, isso só é negativo. Com as demais provas, isso será avaliado. Mas isso é negativo. Então, feito dentro dos limites da Constituição, é uma prova muito que permite ao juiz ter um convencimento, se o conjunto probatório das demais provas também permitem essa conclusão. Isso o juiz ele vai avaliar, cada caso concreto, a pertinência da prova. O que aconteceu, por exemplo, no caso lá do Temer, é um questionamento. Ele, sábio disso, questiona a prova, né? Sim, muito a defesa dele foi nesse Claro, caminho. muito bem feita. Se há um áudio contra ele, ele questiona o áudio, dizendo o áudio tem problema, o áudio tem corte, não é a minha voz, e isso tudo será objeto de análise, que podem chegar numa conclusão de que não é dele mesmo, houve corte, a mensagem era outra. Porque às vezes eu tive um caso semelhante, até comentei na faculdade, que às vezes
uma testemunha, ela tem uma percepção, mas às vezes a percepção não é aquela. Por exemplo, tem um caso de, vamos imaginar, proibição de visita, né? Marido proibido de visitar a mulher. Mas a mulher, por violência, algum maus tratos, briga que teve lá no relacionamento. Aí, vamos imaginar que a mulher, todavia, pede para o marido pegar as crianças para levar na escola. Aí chega o marido de carro, de carro, moto na porta da casa, pega os filhos e uma vizinha vê pelo menos essa imagem, que ele chegou na casa e foi pegar um dos filhos na casa. Para essa vizinha, pode parecer que ele está descumprindo uma ordem judicial. E ela seria uma testemunha que em juízo falaria a verdade. Né? Se ela for levada ao juízo, ela vai falar a verdade. Eu vi o ex-marido na porta da casa. E ele não pode. Então, o que eu vi é verdadeiro. Mas, num conjunto, essa imagem não representa o que de fato aconteceu. Então, atacar a prova é uma técnica de defesa muito bem feita. Que ele vai ter que esclarecer o conjunto probatório. Né? Tem que fazer tudo isso. Então, como sábio que ele está levando para esse lado, entendeu? A OAB protocolou o pedido de impeachment do presidente com crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade, doutor? O crime de responsabilidade são crimes definidos, por exemplo, na Constituição, com relação à atuação dele como presidente. Então, há um elenco de crimes, pela Constituição, por exemplo, que definiria quais hipóteses acontecem os crimes. Por exemplo, empréstimos que foram feitos sem autorização do Poder Legislativo, ou uma própria situação aí dele de desconhecer um fato criminoso e não ter informado, tá certo? São fatos que entram nas hipóteses do crime. São crimes, aparentemente, salvo engano, de uma ideia aberta, né, em que eles permitem um preenchimento por fatos concretos. Ali. A gente consegue encaixar no tipo do crime determinadas situações. E isso, então, será apurado agora dentro desse processo de impeachment. Passa aí pela Câmara, admitindo, depois vai para o Senado, porque a competência exclusiva é do Senado Federal, né? Para apreciar se houve ou não houve esse crime de responsabilidade. Muito bem, nós estamos conversando com o doutor Guilherme Viana, presidente da OAB Subseção Taubaté e mestre da Universidade Taubaté também. Doutor, a gente fala para uma gama grande de telespectadores, variada, e muitos estudantes e futuros colegas nos assistem também. Gostaria que o senhor deixasse aqui uma palavra para quem tem a intenção de se tornar um bacharel em Direito, um advogado ou até uma carreira dentro do direito. O que o senhor diria hoje para os estudantes, para as pessoas que têm essa queda pelo... Atualmente o direito está muito em destaque, né? Às vezes a gente percebe por esse cenário político que o direito está em destaque. Então, eu acho que a mensagem que a gente pode dar para quem quer estudar e quem quer buscar essa área é que o curso de Direito não é um curso voltado apenas para formações de carreira, né? Eu não preciso fazer Direito para ser advogado, para ser juiz, promotor, delegado, mas para conhecer. Eu acho que no dia a dia, toda a nossa relação, o Direito ele busca relacionar as pessoas, estabelecer regras de convivência humana. E a convivência humana se tem dentro de casa, se tem como um vizinho, se tem dentro de um bairro, tem com a sociedade. Então, a pessoa faz Direito, o curso, para ter informação e saber pensar juridicamente. Seja aprendendo isso dentro da sua família, dentro do seu ambiente de convivência, condomínio, uma rua, seja dentro da sociedade, dentro do clube. Eu acho que o curso ele te dá essa possibilidade. O direito ele é autoexplicativo, mas nós temos que fazer um curso para formar pessoas, saber pensar juridicamente, porque ele não é uma ciência exata, ele contém uma linguagem e esta linguagem necessita ser interpretada. Como interpretar adequadamente, né? A gente também tem que pensar em evoluir. Então, o curso te dá essas possibilidades de saber pensar e saber, efetivamente, qual é o meu papel juridicamente dentro de uma sociedade, dentro do ambiente que eu vivo. O que eu posso, quais são os deveres e direitos que eu tenho. É um curso lindo,
assim como outros tantos, né? Cada um tem a sua profissão, cada um forma a pessoa de um jeito, mas é um curso que dá essa informação para a gente. Qual é o papel que eu tenho aqui jurídico na sociedade? O que eu represento? Que direitos eu tenho? O que eu posso efetivamente fazer? O senhor está no 5º mandato, né? 5º ano de gestão frente à OAB, no 2º mandato, no 5º ano. O que o senhor tem em mente para a Ordem? Quais são os próximos passos para esse ano ainda? A OAB, ela tem, sim, desde que eu assumi, eu tentei priorizar o papel do advogado. Acho que a gente tem que buscar melhoria para o advogado, trabalho para o advogado. Há uma dificuldade muito grande, porque Taubaté é uma cidade que agrega também na região presídios, há muitos prédios de fora, então a gente busca melhorar isso. O que nós temos esse ano que é relevante é uma Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo. Elas se realizam de 2 em 2 anos, é o maior encontro jurídico que tem no mundo, um momento para deliberar o que a OAB será nos próximos 2 anos, próximos 3 anos. Né? Ela ocorre, de 3 em 3 anos, Sim. sempre no 2º ano do mandato. Então, qual é a perspectiva da OAB para os 3 anos futuros? Então, isso tudo é deliberado e há mais de 50 anos não tem em São Paulo. Como se realizam em cada seccional, talvez eu não veja um novo encontro, uma nova conferência em São Paulo, né, pela idade. E eu acho que todos os estudantes, todos os advogados devem participar. Quem puder participar. Novembro em São Paulo. Em São Paulo, final de novembro em São Paulo. São 4 dias de... É a maior conferência do mundo. É a maior conferência do mundo pela reunião de pessoas. Esperam-se mais de 20 mil pessoas no evento. São vários painéis acontecendo ao mesmo tempo, discutindo temáticas de direito constitucional, direito civil, sociedade, o direito e todos os representantes do mundo, do âmbito nacional, né, melhor dizendo. Seja da magistratura, Ministério Público, Secretaria da Área de Segurança Pública, da Advocacia principalmente, todos reunidos para deliberar sobre a sociedade, o direito em si, né? Qual é o papel do direito na sociedade? Acho que isso que é a Conferência Nacional ela busca enfatizar. E nisso, o papel do advogado como ator social. Então, quem puder, compareça em São Paulo em novembro, porque é uma oportunidade única de ter ela próxima. Tá certo? Momento histórico. Momento histórico, porque o próximo em São Paulo a gente não sabe quando vem, né? Infelizmente, nosso tempo já acabou, inclusive. Eu queria agradecer muito a presença do doutor Guilherme aqui. Obrigado, doutor, presidente, eu repito, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Taubaté e mestre também na universidade. Eu agradeço, parabéns. Muito obrigado. Sempre que precisar, conte com a OAB. Se eu não puder vir, outros colegas vêm. A gente também sempre permite que abre para todos os advogados essa possibilidade de ir aos meios de comunicação. Acho que a importância é estar presente, a OAB estar presente da sociedade. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui, Conexão Popular. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no canal 4, né? A NET TV, TV Câmara, primeira TV legislativa do Vale. A qualquer momento a gente se fala, a gente se vê. Até lá. Tchau.